Olá, eu me chamo Paulo e eu era ainda criança quando eu morei em Andradina, no estado de São Paulo. E eu me lembro de algo que me dá muitas saudades daquela época. E uma das coisas que marcaram a minha vida, e eu lembro com carinho até hoje, são das histórias que eram contadas pelo meu avô. Quando estava escurecendo, eu sabia que o meu avô estava para chegar do trabalho e eu ficava ansioso para que ele viesse logo, porque durante o jantar ele sempre contava algumas histórias para a gente, tanto para mim quanto para os meus irmãos também. E tem uma história que ele sempre repetia e eu gostava muito de ouvir, e mesmo sabendo que eu ficaria com medo depois, e toda vez que ele narrava, eu sentia os meus cabelos arrepiando. E tinha o meu irmão mais novo, que ele também gostava de histórias de assombração, mas ao ouvir depois o que o meu avô contava, ele não conseguia dormir sozinho. Ou ele dormia no nosso quarto, ou eu, ou o outro irmão mais velho, precisava dormir com ele no quarto dele para que ele pudesse conseguir pegar no sono. E o meu avô sabia que a gente gostava daquelas histórias, então ele sempre chegava do trabalho, lá da roça, ele narrava pra gente com muito carinho, e uma delas eu vou narrar para você aqui hoje, do que aconteceu com um amigo dele, que era trabalhador de uma fazenda, e o amigo dele presenciou algo muito assustador, muito sinistro, durante umas viagens que ele fazia, levando o gado de uma fazenda para outra. Naquele tempo, lá pelos anos 70, ainda tinha muito disso. As pessoas montavam comitiva e levavam o gado pelas estradas de terra, de uma fazenda até outra, de uma cidade a outra cidade, e muitas vezes também eles viajavam até outro estado para levar os bois. E quando não era assim, eles iam até outro lugar para comprar as cabeças de gado e traziam ali para as fazendas de Andradina. O meu avô contava pra gente que o amigo dele, durante as viagens que ele fazia, como eu já disse, numa noite eles estavam muito cansados e o caminho ainda estava distante para chegar até a fazenda onde eles deveriam entregar aquela cabeça de gado. E eles pararam numa fazenda, eles conheciam o dono daquele lugar, e o chefe da comitiva chegou para o proprietário e pediu autorização para poder passar a noite ali com eles. E o dono da fazenda já conhecia aquele pessoal que sempre passavam por ali. Ele autorizou que eles passassem a noite ali no mesmo lugar onde eles moravam. E eles disseram então que foram levados até uma casa que estava vazia, atrás da casa grande lá da fazenda. E naquele lugar, durante a madrugada, eles tiveram um sono perturbado. E eles não conseguiram dormir de tanto barulho que eles ouviram que estava sendo provocado por algum espírito que habitava naquele lugar. Coisas sendo arrastadas de um lado para o outro. Aquela casa onde eles passaram aquela noite realmente era muito assombrada. E no dia seguinte, ao falarem lá com o dono da fazenda até riu e falou que outras pessoas que já dormiram ali também presenciaram os espíritos bagunçando aquele lugar durante a noite, talvez de propósito para não deixar que as pessoas que estavam ali pegassem no sono. Então talvez o fazendeiro, o dono daquele lugar, fez aquilo de propósito. Ele sabia já que o lugar era assombrado e mandou que os rapazes fossem dormir naquele lugar só para ver a reação deles no dia seguinte. O amigo do meu avô afirmava que ele desconfiava mesmo que o homem, o fazendeiro, sacaneou todos eles, porque quando narraram ao homem o que aconteceu durante a noite, o homem apenas riu, e riu muito, da cara de assustado de todos os rapazes que tentaram dormir naquela casa assombrada durante aquela noite. O meu avô dizia que o amigo dele contava que ele nunca na vida sentiu tanto medo quanto ele sentiu durante aquela noite que ele passou lá na fazenda. Depois que eles foram dormir, apagaram o lampião, tudo ficou escuro. E a escuridão era tão densa que eles não conseguiam enxergar nem mesmo a um palmo diante do nariz deles. Porque a porta estava fechada, a janela também, e no local a escuridão ficou muito tenebrosa. E enquanto estavam tentando pegar no sono, eles começaram a ouvir
passo de alguém na frente da porta do quarto onde eles estavam deitados. E depois daqueles passos, eles ouviram também como se tivesse alguém lá fora arrastando correntes, arreios, selas dos cavalos, que ali era o lugar onde guardava essas coisas, os arreios que eram usados para selar os cavalos, para colocar os cavalos nas charretes e carroças, e parecia que alguém estava passando por ali, dentro da casa, diante do quarto, arrastando essas coisas pelo chão. Ninguém se atreveu a se levantar, abrir a porta do quarto e ver se realmente havia alguma pessoa ali fora. Eles sentiram a presença de algum espírito. Todos ficaram calados, quietos, ninguém falava nada. Afinal de contas, eles estavam apavorados, por mais que nenhum deles admitisse depois, mas todos eles ficaram muito assustados naquela noite. O meu avô falava de uns boiadeiros que transportavam boiada na época, quando ele era moço, ele era jovem, e um amigo dele, muito amigo dele, que presenciou esse fato. Eles estavam lá levando boiada, conduzindo a boiada pelas estradas, mas chegava uma hora que cansava os boiadeiros, então tinha que descansar, tinha que ir para em algum lugar para dormir, mas tinha que achar um lugar também que pudesse comportar a boiada. Então chegaram numa fazenda e conversaram com o fazendeiro. Escuta aí, tudo bem? Nós estamos com a nossa boiada aqui, estamos cansados. O senhor não daria pouso para a gente? E teria como também guardar a boiada, colocar a boiada na pastagem do senhor por uma noite? E aquele fazendeiro muito solícito, muito amigo, muito boa conversa, disse, não, tudo bem. Tem aquela casa ali, aquela casona, olha lá, aquela casa velha lá. Vocês podem dormir lá, fiquem à vontade. Fique à vontade, pode dormir lá e a boiada vocês podem deixar no pasto aqui. Esse pasto aqui tem uma cerca onde não dá acesso para os meus bois. Então pode deixar essa boiada aí, tudo bem, pode ficar tranquilo. E assim fizeram. Colocaram a boiada no pasto e foram dormir. Primeiro fizeram um café, tomaram café, tocaram uma violinha, cantaram uma modinha de viola. Entre eles uns caras lá que era bom para cantar, cantaram moda de viola. E foram descansar. Foram deitar. Uma casa enorme, mas uma casa, para você ter uma ideia, uma casa esquisita, uma casa de porão. Quando você andava, fazia aquele barulho, tof, 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 sabe aquele barulho que faz quando você anda numa casa com porão? Então, a casa era assim, deitados. Eram bastante peões, 2 peões ficou num quarto, outro ficou no outro quarto, esparramou a peãozada, esparramou todos. Rapaz, para você ter uma ideia, ninguém conseguiu dormir aquela noite naquela bendita casa. A casa era assombrada. Tinha um cara, uma alma penada, uma assombração, sei lá como é que você pode entender isso. Eu chamo isso de alma penada. E essa alma penada passava arrastando um arreio. E esse arreio, fazendo aquele barulho quando você bate o estribo no chão, então passava o andar da pessoa, passando como se fosse um peão. Tof, 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 mas arrastando aquele arreio, aquele estribo no chão. Isso foi a noite toda. Ninguém conseguiu dormir naquela bendita casa. Pela manhã, peãozada toda, o olho ardendo, com sono, tinha que dar sequência no trabalho, tinha que ir embora. Então foram agradecer ao fazendeiro pela hospedagem. O fazendeiro estava na frente da casa dele, rapaz, sorrindo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que foi a noite de vocês? Falou, olha, o senhor não faz ideia, ninguém conseguiu dormir naquela casa. Por que vocês falam isso? Porque uma alma penada, uma assombração ficou a noite toda caminhando no corredor daquela casa, arrastando um arreio, batendo o estribo no chão. Aquele barulho infernal que ninguém conseguia dormir. Aí ele riu, deu uma gargalhada gostosa e falou, olha, vocês não são os primeiros que falam isso. Vários peões já foram dormir nessa casa e todos eles afirmam a mesma coisa, que lá tem uma alma penada que arrasta um arreio e as pessoas não conseguem dormir. Aí o peão falou, mas de qualquer forma, muito obrigado ao senhor pela hospedagem e estamos indo embora. Essa é a história de assombração que ocorreu nessa fazenda, nessa casa mal assombrada, que sempre o meu avô contava pra gente.